pessoal, vamos começar então a revisão do nosso segundo bimestre. A questão ambiental hoje passou a ser tratada não apenas com uma agenda negativa. No passado, quando se falava em gestão ambiental, sempre havia por parte dos empreendedores uma preocupação, pois se via a questão ambiental como poluição, como multa ambiental, como uma penalidade, mas hoje não. A conservação ambiental ela pode trazer para a empresa ganhos econômicos. Então, é a partir dessa visão que nós vamos traçar o nosso caminhar aqui nessa nossa disciplina. Quando se fala do ambientalismo empresarial, foi o surgimento dessas preocupações ambientais das empresas, preocupando assim com as suas ações, com as suas posturas, com a sua imagem frente ao seu mercado de consumo. Ao longo do tempo, esse ambientalismo empresarial começou-se a crescer no mundo todo. Podemos dizer que a década de 70 ela foi marcada muito pela pressão mundial, porque em 1964 houve uma publicação de um livro chamado Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Esse livro ele transformou a questão ambiental a nível global. A publicação daquele livro trazia em destaque a problemática ambiental no mundo todo. A partir de então, o mundo começou a pressionar as empresas a mudança de postura. Por isso, anteriormente, falei que a questão ambiental na década de 70, 80, era vista como uma penalidade, uma agenda negativa. Surgimento de novas leis, na década de 70 começou a surgir novas leis aí, que obrigavam as empresas a uma mudança de postura. Na década de 80, nós ficamos marcados pela pressão social, porque diante da problemática ambiental levantada em 1970, a partir de 80 começou a surgir as ONGs que a gente conhece hoje, Greenpeace, a Conservação Internacional, são ONGs fortes hoje que discutem sobre as questões ambientais. E já são lá desde a década de 80, elas vêm pressionando as empresas para uma mudança de postura. Mas a partir da década de 90 começou a ficar muito interessante essa questão ambiental. Porque aquilo que era para nós uma mudança forçada, passou a ser uma oportunidade de mercado. Então, quando se fala hoje em gestão ambiental, questões ambientais, eu não falo mais daquela agenda negativa do passado, mas eu vejo hoje a oportunidade de um mercado novo. Nós podemos dizer que hoje as empresas são condicionadas por três razões que impulsionam ela a buscar uma melhoria da sua performance ambiental. O regimento regulamentatório, no caso aqui está regimento regulatório, né, que eu tenho corrigir o slide anterior que eu tinha postado. Nós podemos dizer que esse regime foi o surgimento de leis e normas globais que pressionavam as empresas a mudança de postura. Então, as três razões que faziam que a empresa buscasse a melhoria de sua performance ambiental: as leis e normas, o mercado consumidor, no caso do seu consumidor pressionando a sua mudança de postura, e a questão da pressão social em relação à mídia. Então, nós podemos levantar três pontos aí, três razões que levaram a empresa a buscar uma mudança da sua performance ambiental. O surgimento das leis e normas, que a gente vai falar de regime regulatório, mudança do regime regulatório, as exigências do mercado e a crescente problemática ambiental no mundo divulgada pelas mídias. Tudo isso foi pressionando a empresa para uma mudança de sua postura ambiental. Então, nós percebemos que muitas empresas, elas passaram então a adotar estratégias ambientais em suas ações. Alguns basearam suas estratégias na questão de custo. O que é uma estratégia ambiental focada no custo? Por exemplo, você pode pensar numa empresa de alumínio. Então, a questão dela adotar o alumínio reciclável ou reciclado, nesse momento, ele pensou apenas na redução do custo da sua matéria-prima. Claro, vai gerar benefícios ambientais, de não destruição de recursos naturais, mas o principal foco nessa estratégia foi a redução de custos. Agora, se eu pensar assim, de uma ação ambiental, uma coisa interessante que eu estou vendo bastante hoje é a questão da utilização de materiais biodegradáveis, né? Então, às vezes sai até mais caro utilizar o material biodegradável, mas a estratégia dessa empresa então foi uma estratégia não só pensando no custo, mas a estratégia pensando na diferenciação do mercado, criar uma imagem nova daquela empresa. Então,
existem dois fatores condutores das estratégias ambientais importantes: a questão do custo e a questão da imagem. Algumas empresas buscam uma estratégia focada no custo, outras empresas buscam uma estratégia focada apenas na diferenciação do produto pela melhoria da sua imagem. Então, hoje nós podemos dizer que o aumento da exigência ambiental no mercado é cada vez maior. Então, há um futuro muito promissor em questão ambiental. Sistema de gestão ambiental. Esse conteúdo de sistema de gestão ambiental, se a gente falar sobre certificação, licenciamento ambiental, é um conteúdo muito extenso, pessoal. Aqui a gente vai ter uma visão só geral sobre isso. Mas se alguém gostar dessa área, quiser focar nessa área, que eu acho que é uma área promissora de futuro, é necessário fazer um investimento pós-graduação, um investimento após a faculdade, ou uma especialização, um curso de curta duração, mas é necessário fazer algo mais, porque é muito amplo esse conceito, é muito amplo. Levando em consideração que a norma 14.001 tem uma versão nova de 2010, que é a última versão dela, se não me engano, 2015. Então, tem muita coisa nova no mercado. O que é o sistema de gestão ambiental? O sistema de gestão ambiental é um conjunto de ações que visam atender às normas da ISO 14.001. Tá? Então, a 14.001 tem a série 14.000, que são várias normas dentro dessa linha da 14.000. Uma delas, em especial, a norma 14.001, é uma norma que certifica a empresa relacionada às questões ambientais. Então, o sistema de gestão ambiental é um conjunto de ações que buscam atender a norma 14.001, que é uma das normas da série 14.000. A gente vai ver melhor mais para frente. E hoje se fala também muito do Triple Bottom Line. Né? O que é o Triple Bottom Line? Seria o tripé da sustentabilidade que nós já vimos no bimestre anterior. Então, quando uma empresa ela se preocupa, ela tem a preocupação com a questão ambiental, ela visa atender esse tripé também, esse tripé. Não só alcançar uma certificação ambiental, mas ter uma visão mais ampla de sustentabilidade no mercado. Esse Triple Bottom Line, ele tem esse tripé. É aquilo que a gente viu já no bimestre passado sobre social, ambiental e econômico. Aqui a gente vê o social como people, que são as pessoas, o econômico como profit, que seria o lucro, e a questão ambiental como planet, que é a questão de conservação da natureza. Né? Aqui também fala que a relação das pessoas com o lucro gera a igualdade, que é equitable, que nós temos aqui no Tribal Moral Line. Nós temos também a parte da relação das pessoas com a natureza, que leva à suportabilidade, que é o bearable, que é a questão de o espaço suportar aquelas pessoas presentes nele. E uma questão também interessante, a relação do ambiental com o econômico, a gente vê o surgimento desse viable, que seria a questão da viabilidade das ações ambientais. E tudo isso de maneira integrada, nós falamos de sustentabilidade. Então, sustentabilidade é a busca desse equilíbrio entre o social e ambiental e econômico que nós já vimos no bimestre anterior. Vamos lá. O sistema de gestão ambiental, então, ele tem por objetivo que a gente pode dizer que ele tem um objetivo econômico, um objetivo ambiental e até poderia criar um outro objetivo que seria o objetivo de imagem da empresa, também que está muito fortemente ligado com a questão econômica. Então, objetivo empresarial e econômico, nós podemos levantar a questão da redução de custo, a redução de passivos ambientais, a redução no custo da matéria-prima, a redução nos resíduos, na emissão dos poluentes, a busca da melhoria da imagem da empresa, a competitividade, tornar ela mais competitiva no mercado, a diferenciação daquele produto. E visando o objetivo ambiental, claro, nós vamos destacar aí a busca do desenvolvimento sustentável. A gente vai ver depois o que é o princípio do desenvolvimento sustentável, que é muito importante conhecer esse conceito. Né, pessoal? E anteriormente a gente falou do passivo ambiental, então eu deixei um slide aqui para vocês falando o que é o passivo ambiental. O passivo ambiental, toda empresa tem um passivo ambiental, que seria, na verdade, o investimento que ela tem que fazer para corrigir os impactos que ela gera. Então, uma empresa altamente poluidora, ela vai gerar muito impacto ambiental. Então, esse impacto gera um custo, né? Um custo que a gente chama de passivo ambiental. Né? Porque ela pode, dentro dos parâmetros, dentro dos padrões determinados por lei e pelas normas, ela pode causar impacto ambiental, até mesmo grande impacto negativo. Mas para isso acontecer, ela tem que fazer uma compensação. Né? Quem for trabalhar nessa área de gestão ambiental vai ver que tem a compensação ambiental. Então, o passivo ambiental é uma forma de compensação ambiental. Seria aquilo que a pessoa paga por aquilo que ela impacta. O pagamento
projeto da empresa, pelo impacto que ela gera. Então, quando uma empresa vai ser vendida, tem que se levar em consideração os passivos que ela tem. Porque às vezes a empresa ela causou grandes danos ambientais no passado e o passivo dela é alto, né? Aquilo que ela vai ter que pagar monetariamente pelos impactos do passado ou compensar aquilo que foi causado é muito grande. Por isso que se fala que o passivo ambiental é levado muito em consideração no momento que a empresa vai ser vendida. A certificação ambiental. Então, ó, tem que diferenciar sistema de gestão ambiental de certificação ambiental. Sistema de gestão ambiental são ações que buscam seguir a norma 14.001. Agora, a certificação é assim, se a empresa segue tem um sistema de gestão ambiental funcionando de acordo com as normas da 14.001, ela pode buscar uma certificação, que seria um certificado, como se fosse um diploma mesmo. Se alguém teve contato já com certificados, vai ver que tem, parece até um diploma de faculdade, assim. Aquele certificado, ele garante que aquela empresa, ela segue aqueles padrões internacionais da ISO. Então, o que é certificação ambiental? É um certificado que a empresa está seguindo corretamente os padrões ambientais globais. Bem? O conceito de meio ambiente, a gente também já viu no bimestre passado, que a gente tem que entender o meio ambiente não só como natureza, mas como uma relação de natureza e homem. Por isso eu deixei esse slide também falando que tem vários conceitos específicos do meio ambiente, mas hoje o conceito atual do meio ambiente fala de um ambiente socioambiental, uma relação socioambiental do meio ambiente onde o homem é o principal agente, como a gente já viu no bimestre passado. Impacto ambiental também a gente já viu no bimestre passado. Impacto ambiental são os danos, né? Os danos ou os benefícios que uma empresa gera frente ao meio ambiente. Na norma 14.001 tem a definição correta, fala assim, qualquer alteração do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Eu já falei sobre isso no bimestre passado. Então, a empresa causa impacto ambiental ou positivo ou negativo. A gente vai ter impacto que é local, que atinge só uma pequena área, ou impacto até mesmo global, porque o impacto dela pode favorecer o aquecimento global, a alteração do clima, que são assuntos hoje muito tratados. Desenvolvimento sustentável. Quero dar um destaque para desenvolvimento sustentável, porque eu vi várias questões do ENAD com esse termo aqui, desenvolvimento sustentável. Então vou ler para vocês que é a definição de desenvolvimento sustentável. Aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras em atenderem às suas próprias necessidades. Como que a gente pode definir então como desenvolvimento sustentável? É você poder possibilitar atualmente um crescimento econômico da sociedade atual, mas não comprometer a possibilidade das próximas gerações também se desenvolverem. Não é só pensar na gente, vamos crescer, vamos desenvolver, vamos construir tudo aqui na nossa região, vamos fazer a nossa região bombar. Mas, por outro lado, eu esgoto todos os recursos, esgoto todas as possibilidades das minhas próximas gerações, né? Dos nossos filhos, dos nossos netos, poderem também usufruir de um ambiente de alta qualidade como nós temos agora. Então, o desenvolvimento sustentável é essa visão de possibilitar que as próximas gerações também possam se desenvolver. Eu não posso comprometer isso. E esse conceito surgiu no relatório de Butler em 1987, um documento chamado Nosso Futuro Comum. É um documento muito importante. Tem vários aspectos que pressionam a empresa a mudar a postura dela. A gente pode falar aqui aspectos internos, aspectos externos, que é a pressão de fora do mercado, a pressão do mercado global, a pressão social, os protocolos internacionais, as exigências dos órgãos ambientais. Nós podemos também falar de um aspecto interno que motiva a empresa a mudar sua postura frente às questões ambientais. Desses aspectos internos, vale destacar a redução de custo, quer dizer que meio ambiente hoje é ganho econômico, a questão da diminuição de acidentes ambientais, né? Que falar de meio ambiente hoje nós podemos também reduzir o impacto negativo da empresa internamente ou externamente à empresa, a melhoria do desempenho ambiental, a redução dos custos ambientais, dos passivos ambientais, a redução de processos legais, a minimização dos impactos ambientais negativos e o principal, que eu acho que é o principal de todos, que muita gente às vezes não está muito preocupado com isso, mas eu acho que é o principal, que é a questão da imagem, gente. Imagem é tudo, não é? A imagem gera competitividade, gera diferenciação, gera fidelização do cliente. Então, muito cliente, nós sabemos, nós somos muito focados na imagem do produto. Esses dias eu estava vendo uma linha de perfumes importados e é engraçado. Se você vender uma linha de perfume importado todas numa mesma embalagem, parece que não é tão interessante. Mas se eu mudar o formato da embalagem,
deixar uma embalagem mais agradável, mais colorida, mais atraente, ou mais fosca, sei lá, tem toda a psicologia das cores, né? Parece que o produto se torna melhor do que o outro que está na embalagem simples. Que na verdade são os mesmos produtos em embalagens diferentes. Mas vamos deixar para lá essa questão, que aí a gente vai entrar numa discussão muito longa sobre a psicologia da compra, né? Que quem um dia se interessar por isso pode fazer esse estudo, que é a parte da psicologia do consumidor. E o que vem, a gente falou tanto da ISO, mas o que é a ISO? A ISO é uma organização internacional para a padronização. É engraçado que nós achamos que a sigla da ISO representa as palavras, né? O International, da Organização International para a Padronização, mas não necessariamente. Não é essa sigla. A palavra ISO surgiu de uma palavra grega que significa igual. Eu lembro lá quando eu dava as aulas de química, umas coisas doidas de química, lá falava assim de isótopo. O que é isótopo? Isótopos são elementos químicos que têm o mesmo número de prótons. Então quer dizer que aquele iso quer dizer igual. E topos, prótons iguais prótons, isótopos. Quer dizer que tem topos iguais, tem prótons iguais. Então esse iso, esse radical aqui, esse prefixo grego aqui, ISO quer dizer uma coisa igual. Então essa palavra ISO quer dizer que quando você vê em alguma embalagem que a empresa está ISO, quer dizer que ela segue um padrão. Ela é igual a qualquer empresa no mundo na mesma área dela. Ela foi fundada em 47 na Suíça, ela envolve todos os países. Cada país tem um representante dele dentro da ISO. Tem um fluxograma interessante que fala que os órgãos acreditadores, o que são órgãos acreditadores? Os órgãos que representam o país lá na ISO, na Secretaria Internacional da ISO, que fica na Suíça. Por exemplo, o órgão acreditador do Brasil é a Inmetro, o ABNT, né? Vamos falar ABNT, Inmetro, né? Eles são responsáveis por fazer com que a ISO aconteça no Brasil. Por isso que quando tem a norma da ISO no Brasil, a gente fala ISO, norma, NBR, ISO 14001. O que é o NBR? É a ISO, que é a norma internacional, mas numa linguagem NBR, uma linguagem da norma brasileira. E órgãos certificadores são aqueles órgãos que trabalham junto também com o órgão da Inmetro, mas eles são aqueles que visitam a empresa em loco. Né? A ISO, a Inmetro, a BNT não vai chegar na sua empresa. Eles fazem as normas, eles fazem os padrões. Quem vai chegar lá na sua empresa é as certificadoras, aquelas que vão ver que sua empresa está seguindo ou não os padrões internacionais para emitir para você um certificado. Daí nós temos várias certificadoras, né? Entre elas nós temos a BVQI, que é uma das conhecidas, a BSI, nós temos muitas certificadoras, TechPark, acho que eu deixei até um slide aqui que tem as certificadoras, BVQI Brasil, ABS, até a BNT pode certificar, dependendo do produto ela pode certificar, a Bureau Veritas, que eu acho que é o BVQI, que eu acho que é a melhor, que tem uma francesa, né? Então nós temos várias empresas certificadoras, né? E hoje nós podemos perceber que um dos ramos que tem mais alcançado certificações, ou que tem mais buscado certificação, é o automotivo. Claro, ligando também aí, pensando que o automotivo, os automóveis são altamente consumidores de resíduos, né? É metal puro. E outra coisa é a questão da segurança das pessoas, né? Então a gente vê que a questão do setor automotivo, indústria química, prestação de serviço, entra aquela questão da logística, né? Do transporte, que também que é altamente impactante. Então são áreas que têm buscado muita certificação. A ISO, quando a gente fala em ISO, a gente fala uma série de normas. Tem a ISO 9000, que é a norma da qualidade. A gente vai ver futuramente surgir a ISO 18000, pode ser que surja porque a gente tem uma norma chamada OSA 18000 que trabalha com segurança do trabalho. Pode ser que futuramente tenha uma norma específica para isso da ISO, né? Porque a OSA é uma outra organização internacional, não é a ISO. E nós temos várias séries da ISO, a 20000, a 20000 que fala sobre responsabilidade social, então 26000, agora a gente vai falar da 14000, a 14000 é uma série, então a 14000 tem várias normas, né? 14001, 2, 3, 12, 9, né? Tem várias normas. A que dá certificado é 14001, né? Mas a mais conhecida é 14001, mas a série 14000 tem várias normas, algumas são diretrizes, outras são certificadoras, e essas normas, elas correspondem a 28 normas dentro dessa série. Essas 28 normas, algumas são certificadoras e outras são apenas direcionam, a gente fala que dá diretrizes para as ações empresariais. Dessas 28 normas, elas seguem 6 áreas específicas. Então nós temos normas na área de sistema de gestão ambiental, norma para auditorias ambientais, normas para avaliação de desempenho ambiental, normas para rotulagem ambiental, normas para aspectos ambientais de produtos e normas para o ciclo de vida do produto. Então nós temos 6 normas, 6 linhas, 6 áreas das normas ambientais.
é que a gente vai falar que a norma 14.001 então abrange 6 áreas. As 28 normas da 14.001 abrangem 6 áreas. Dentro dessas 28 normas, só 2 normas são certificadoras, só 2 que emitem certificado, que é a 14.001, que é o certificado do Sistema de Gestão Ambiental, e a 14.040, que fala sobre o ciclo de vida dos produtos. As outras normas que nós temos, das 28, as outras 26 normas, são normas orientadoras para as ações. A ISO, assim como vários sistemas de gestão empresarial, ela segue o ciclo PDCA, que é o ciclo elaborado por Edward James, né? Edward James, que foi um grande guru aí da qualidade, né? Nós não estamos estudando qualidade, mas logística, RH, vários cursos, né? O pessoal da engenharia também trabalha muito com isso, a questão dos pensadores da qualidade. E esse pensador, ele pensou num processo de gestão que seja contínuo, ele não acaba, né? Então, o sistema de gestão ambiental é a mesma coisa, ela segue um pensamento contínuo, que não acaba. Tem a política ambiental, que é a primeira etapa, até a política. O que é a política? A política é um documento que a empresa elabora, falando de quais ações que ela vai tomar para conseguir manter a sua empresa sustentável. Aí ela elabora a política, faz o planejamento das ações, aplica as ações e analisa se aquelas ações foram boas ou não. As que foram boas são mantidas, são aperfeiçoadas, as que não foram boas são retiradas. E aí num ciclo contínuo de melhoria contínua. Por isso que a gente fala que esse ciclo é um ciclo contínuo de gestão. Então, hoje se fala que tem vários motivadores para o crescimento da importância ambiental no mundo. A gente fala da globalização dos negócios. Como hoje o mercado é globalizado, é difícil você não seguir um padrão internacional, né? Vocês estão nas empresas, sabe, né? Você está aqui hoje produzindo algum produto aqui na região, esse produto está atingindo qualquer lugar do mundo. Ou ele veio com matéria-prima de qualquer lugar do mundo, ou ele vai para qualquer lugar do mundo, né? Então, quer dizer, a abrangência ambiental do mercado, a abrangência global do mercado, né? A internacionalização dos padrões de qualidade, né? Quer dizer que seguir um padrão internacional é uma exigência hoje para você vender o produto seu para fora do país, né? A consciência dos consumidores cada vez mais preocupados com as questões ambientais e a disseminação da educação ambiental. Essa disseminação da educação ambiental é interessante. Às vezes eu acho que é interessante, tem uma menina aqui, né, uma menina pequena, e um dia meu pai jogou um papel no chão e logo chamou a atenção da avó: não pode jogar esse papel no chão, tá jogando no lixo. Então quer dizer que hoje até mesmo as crianças são bombardeadas por essa consciência ambiental, né? Que são os próximos, são os nossos próximos consumidores, né? A gente pensar no mercado futuro, essas crianças pequenas hoje são todos o nosso consumidor do futuro. Se eles estão preocupados com a questão ambiental, quer dizer que o consumidor do futuro pode ser um ecoconsumidor, um consumidor preocupado com as questões ambientais. Então, aqui no finalzinho do nosso revisão, vem os 10 passos necessários para a excelência ambiental. Esses 10 passos vão tirar desse livro aqui, que é um livro muito interessante, não dá para ver, né? Está mostrando ao contrário, né? Que mostra ao contrário aqui na câmera, mas Denis Donaire é um livro que tem na nossa biblioteca que é excelente. Gestão ambiental na empresa. É um livro excelente, né? De gestão ambiental, bem fácil, muito fácil. Para quem quer aprender um pouco mais, esse livro é excelente, bem facinho a linguagem. Dá para comprar bem baratinho pela internet. É um livro muito bom. Então esse livro traz esses 10 passos necessários para a excelência ambiental. Primeiro passo: desenvolva e publique uma política ambiental. Claro, a empresa, para tentar buscar uma certificação, para montar uma gestão, tem que montar política. Lembra da política? O primeiro passo lá do sistema de gestão ambiental. Mas não adianta ela ter a política, tem que divulgar, né? Todos os colaboradores internamente, externamente, tem que conhecer todos os colaboradores internamente, todos os consumidores externos têm que conhecer aquela política. Segundo passo: estabeleça metas e continue a avaliar ganhos. Então tem que ter. Qual é a diferença de meta e objetivo? A gente confunde um pouco a palavra meta e objetivo. Objetivo é uma coisa mais subjetiva. Tanto é que quando você vai fazer um objetivo no seu TCC, você coloca sempre no verbo no infinitivo. O que é o objetivo do trabalho? Elaborar um relatório, entender um processo, identificar os erros. Sempre a palavra infinitiva. Mas meta não, meta é quantitativa. Meta é assim: olha, eu vou reduzir 50% do desperdício, vou reduzir 30% do gasto energético. Então, a meta é quantitativa. Então, é preciso estabelecer algo que seja palpável, né? Não só aquilo que é abstrato, aquilo que é subjetivo, mas algo palpável, aquilo que nós conseguimos mensurá-lo, né, ao longo do tempo. Defina claramente as responsabilidades. Defina claramente as responsabilidades ambientais de cada uma das áreas do pessoal administrativo. Então, esse sistema de gestão ambiental, ele não é só lá do pessoal da segurança, ele não é só do pessoal da produção
ou só do pessoal do administrativo. Não, todo mundo está envolvido nesse sistema, né? A visão de sistema é uma visão que é muito antiga, que é a ideia de tudo estar interligado. Então aqui fala definir claramente a responsabilidade, quer dizer, definir o que cada um, cada departamento, cada membro, qual coordenador vai ficar responsável em fazer nesse processo. Aqui vai entrar um quarto item, divulga internamente e externamente a política, os objetivos e as metas e responsabilidades, que é praticamente a mesma coisa que está anteriormente, que é ter uma política, ter ações, mas divulgar. Eu vejo que na região tem muitas empresas que têm excelentes ações ambientais mesmo, muito legais, mas que às vezes não são divulgadas. Às vezes eu entro no site da empresa, não vejo nada sobre aquilo que ela faz, não vejo nada destacando as suas ações. Então é legal ter ação ambiental, claro, mas tem que divulgar, né? Se não tiver uma divulgação, o marketing hoje é tudo, né? Imagem é tudo. 5. Obter recursos adequados, quer dizer, a questão ambiental também muitas vezes passa a ser cara. Ela necessita de investimento econômico, né? Não tem como, eu vou proteger a natureza, né? Vou ser um ecólogo, um ecologista, sei lá, a gente quer proteger tudo que está de todo verde, todos os animais, todas as plantas. Não, não, não é só isso. Nós temos que ter recursos, meios para isso. Porque não adianta, a empresa às vezes é pequena, não tem condições econômicas para desenvolver uma ação ambiental. É igual a gestão de resíduos sólidos, né? Tem empresa que tem um aterro sanitário próprio e tem algumas que terceirizam a gestão do resíduo sólido. É o que fica mais barato. O importante é ela tomar uma ação. 6. Eduque e treine o pessoal e informe os consumidores e a comunidade. Então, a educação ambiental, né, tanto interna como externa. Eu vejo que muitos produtos hoje vêm na embalagem dele falando o que ela tem feito no meio ambiente, sendo uma empresa responsável. Né? Então, quer dizer, a questão da comunicação. 7. Acompanhe a situação ambiental da empresa e faça auditorias e relatórios. Quer dizer, a empresa, isso vai acontecer, toda empresa certificada pela ISO vai acontecer isso naturalmente, que é a questão de acompanhar como o processo está andando, né? Tem que acompanhar de perto como a questão ambiental está acontecendo na empresa, através das suas auditorias. Acompanhe, oitavo passo, acompanhe a evolução da discussão ambiental sobre a discussão sobre a questão ambiental. Quer dizer o que? Está atento, né? Está lendo, está vendo o que está passando na mídia, o que está passando nos sites, o que está sendo publicado, e quais são as novidades dessa área. Eu já falei para vocês, tem a norma nova da 14.001, versão 2015, né? Então, tá atento ao mercado, né? Então, você sai aí com... Quando a gente sai da faculdade, a gente sai com conhecimento atualizado. Mas passou 2, 3 anos, a gente já está tudo desatualizado de novo. Por isso que quem escolheu essa vida acadêmica vai ter que estudar pelo resto da vida, se quiser ser bem sucedido e atualizado. Então é necessário acompanhar essa discussão ambiental. 9º passo, contribua para programas ambientais da comunidade e invista em pesquisa e desenvolvimento aplicado à área ambiental. Aqui fala duas coisas que estão aqui, a questão da pesquisa, né? Que é você investir em novos conhecimentos dentro da empresa. Tem empresa que tem o P&D, que é a parte de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, ou são terceirizados. E a questão de investir em programa social, né? Investir na comunidade local. Toda empresa ela tem uma responsabilidade social dela. A gente viu no mês passado sobre responsabilidade social. Então é interessante ela investir na comunidade do seu entorno, aqueles que estão próximos da empresa, aqueles que trabalham na empresa, aqueles que consomem o produto da empresa, investir nessa comunidade. E o 10º passo, o último passo, ajude a conciliar os diferentes interesses existentes entre todos os envolvidos, empresa, comunidade, consumidores e acionistas. A gente vai falar sobre stakeholders, né? É uma palavra também da área de gestão. Se você quiser pesquisar depois sobre stakeholders, stakeholders são todos aqueles envolvidos no seu processo. Quais são os envolvidos no processo da sua empresa? Tem um importador, tem um vendedor, tem um transportador, tem um consumidor, tem um colaborador. Então você tem uma série de pessoas e agentes que estão interessados na sua empresa. Então você tem que envolver todos esses agentes nesse sistema de gestão da sua empresa. Tudo bem, pessoal? Então fica aí finalizando a nossa revisão. Bons estudos a todos vocês. Que Deus abençoe, que vocês possam ir bem na prova. Estou torcendo para vocês ir bem. Estou torcendo para que todo mundo consiga a nota que precisa. E assim, até o dia da prova a gente se encontra. Lembrando também que a nossa prova está bem próxima aí. Não esqueça de estudar bastante, tá bom, gente? Boa noite. Caso boa noite, não vai saber que hora que você vai assistir isso aí. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, depende do horário que você estiver assistindo. Fique com Deus, um abraço, viu, pessoal?